Abra sua Bíblia ou nos acompanhe aqui no telão, Mateus capítulo 6, versos 19 a 24. Mateus 6, 19 a 24. Gente, vocês gostaram desse layout aqui? Eu gostei demais, ainda aparece a imagenzinha nossa ali, né? Que legal, viu? Fantástico. Criatividade aí do nosso povo. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Palavra de Jesus, gente. Palavra de Jesus. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Você pode repetir comigo só essa última? Vocês não podem. Vamos lá, 1, 2, 3. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Diga assim: eu não posso servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro. Interessante, né? Por que eu digo interessante? Porque quando a gente vai ver na perspectiva da palavra de Deus, é um assunto que talvez você diz assim, mas falar na igreja sobre dinheiro? Eu preguei no culto das 9 e eu achei muito interessante. Um amigo meu, um casal, veio conversar comigo e tal, e eu disse: e aí, gostou da palavra? E ele disse uma coisa interessante. Léo disse assim: pastor, a gente precisa levar a sério o que Jesus falou. Sim, não foi Jesus que falou sobre esse assunto? Sim, eu gostando ou não, eu tenho que ser inteligente para ouvir o que Jesus Cristo falou. E interessante, porque eu estou repetindo essa palavra. Mais de 2.300 textos na Bíblia falam sobre dinheiro, bens e posses. Mais de 2.300 textos na Bíblia falam sobre dinheiro, bens e posses. Com exceção ao assunto reino de Deus, a temática sobre a qual Jesus mais falou foi dinheiro. Vou dar um exemplo. Você vai ver várias vezes Jesus no templo. E Jesus foi ao templo, Jesus foi ao templo, Jesus foi ao templo. Ele não fala muito o que Jesus fez no templo, mas tem uma coisa que está escrito na palavra de Deus que ele fez no templo. A Bíblia diz que no templo ele sentou para ver o pessoal colocando oferta. Dinheiro. Jesus, ele diz uma coisa interessante. Das 26 parábolas, gente, das 26 parábolas que Jesus contou, 18 fazem alusão ao dinheiro. Então, se Jesus falou, eu não posso servir a Deus e ao dinheiro, ele está dizendo, presta atenção aqui, pessoal, presta atenção. Antes de você pensar, sabe uma coisa, essa mensagem não é para mim, pastor, com licença, eu vou embora. Não, vai não. Depois você tira as suas conclusões, mas fica até o final. Porque Jesus, fala comigo, quem foi que disse, gente? Jesus, ele disse assim: o único concorrente no coração do homem, o único concorrente de Deus no coração do homem, ele falou o quê? Dinheiro. Não, vocês não ouviram não, vocês não prestaram atenção não. Dito por Jesus, o único concorrente, o que concorre, briga no seu coração com Deus é dinheiro. Quem foi que disse? Jesus. Então, se Jesus diz assim, pelo menos eu tenho que ouvir.
Porque quando eu olho para o texto, Jesus, o texto que eu li, ele chama atenção sobre algumas coisas. Deixa eu pensar algumas coisas. Ele chama atenção. Ser rico com Deus. Ele chama atenção. Se os meus olhos foram bons. Assim, ver é ser. Jesus chama atenção que o dinheiro, tá certo? Dirige o meu coração. Onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Jesus, ele diz, aí ele termina, ninguém pode servir a Deus e o dinheiro. Martinho Lutero, a propósito, grande reformador protestante, e aí essa semana teve mais um aniversário aí da reforma, ele diz uma coisa interessante. Estão escutando, gente? 3 conversões são necessárias, ou seja, 3 transformações são necessárias. Primeira transformação, a gente precisa ser transformado do coração, a gente precisa ser transformado da nossa mente e a gente precisa ser transformado do nosso bolso. Porque o assunto dinheiro não é sobre dinheiro. Deixa eu ajudar vocês. Sim, o assunto dinheiro não é dinheiro, não, gente. Tem alguma coisa por trás do dinheiro. Porque quantas pessoas estão sofrendo de transtornos psíquicos, ansiedade, depressão, medo por causa de um assunto, dinheiro. Quantas famílias, eu já atendi na igreja, quantas famílias, gente, estão em guerra por causa da questão de dinheiro. Anos comemoravam o aniversário junto, anos comemoravam o Natal junto, anos amigo secreto, anos, todo mundo junto. Morreu o pai, morreu a mãe, vamos fazer o inventário. Pau come. Ao ponto de irmão dizer o seguinte: eu vou te matar. E o outro diz assim: quem vai matar você sou eu. E aí a irmã fica ali, o outro segurando tal, e não resolve nada por causa de um assunto chamado... Então, dinheiro não é sobre dinheiro. Quantas amizades, Senhor? Quantas amizades? Enquanto não entra o assunto dinheiro, está tudo bem. Enquanto não entra o assunto dinheiro, tem café, tem almoço. No dia que entra o assunto dinheiro, a amizade pode durar, mas acaba uma amizade e o quê? Então dinheiro não é sobre dinheiro. Tem alguma coisa por trás, e a gente vai ver isso. Casamentos. Gente, quantos casamentos estão em ruínas? Problemas de relacionamento. Tem um testemunho de um casal na igreja, acabou esse casamento. Gente, o cara emprestava para a mulher a juros. Vocês estão rindo, gente, você não tem noção o que pastor passa. Não, vocês estão achando, eu vou contar o pior. Quando ele ia pagar alguma coisa em um determinado shopping, para ela, ele cobrava o estacionamento dela. Aí você já sabe, esse casamento não existe mais. E o que foi que aconteceu? Dinheiro. Você pensa que Jesus brinca quando ele fala sobre determinados assuntos? A gente deveria levar a sério quando Jesus diz assim: a gente precisa orar. Então, se Jesus disse, eu preciso orar. Se Jesus diz assim, você precisa perdoar. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Aí eu vou dizer, não, é brincadeira. Jesus vai fazer um negócio desse. Ei, Jesus disse. Se Jesus chama atenção à palavra, eu preciso levar atenção o quê? O que Jesus fala. Um grande problema, pode não ser o seu, é que a gente quer saber muito o que Jesus nem falou, ou falou pouco. Ou quer saber pouco o que Jesus chamou e falou muito. E tem um assunto que Jesus chamou e falou. Por quê? Porque tem algumas coisas que a perspectiva errada, ou o dinheiro chama atenção. Primeiro, a primeira coisa, posso começar com... O dinheiro é um guia do coração. Dito por Jesus. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu...
Ou seja, o tesouro carrega o coração. Tudo aquilo que eu ponho foco, tudo aquilo que é meu tesouro, ele leva ao meu coração. Onde você investe seu recurso, ali vai estar o seu coração. Você quer saber para onde você está indo? E por favor, aqui não é uma pregação de acusação, de julgamento, de apontar. Não, aqui é um ambiente para a gente ser tratado. Quem quer ser tratado por Deus, sinceramente, quem quer ser transformado por Deus, sim, eu quero ser transformado. Então, se a gente quiser conhecer o nosso coração, se Jesus estivesse pregando hoje, ele diria assim: para ver onde está o coração, cheque a fatura do cartão. Não, Deus é importante para mim. Dá uma olhadinha no teu cartão. Deus é importante para ti? Eu me importo com o pobre necessitado. Dá uma olhadinha na fatura do cartão. Eu me importo com os outros. Dá uma olhadinha no teu cartão. Ei, gente, dá uma olhadinha. A gente precisa hoje ser transformado. E a minha oração hoje é que o Espírito Santo possa olhar o meu coração e o seu coração e dizer assim: filha, sabe qual é o seu problema? Você nem tem... não tem nem noção, mas o teu coração está voltado a algo que não tem valor no reino dos céus. Tua preocupação, tuas noites sem sono, teus projetos. Ei, por quê? Porque o teu coração, o dinheiro vai dizer onde o meu coração está. Outra coisa que o dinheiro faz, o dinheiro é uma potestade espiritual. Deixa eu dizer, é uma entidade com característica de pessoa. Quando você pega outro texto, você vai perceber Jesus falando: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Fala comigo, gente, Mamon. Depois você pega o texto. Jesus eleva o assunto dinheiro a um assunto espiritual. Por isso que ele diz assim: o único concorrente no coração do homem com Deus, que briga, luta, é o que? É dinheiro. Porque quando a gente vai... o que é uma entidade? O característica de pessoas? Gente, dinheiro fala. Fala ou não fala? Fala. Dinheiro manipula. Quantas pessoas vendendo corpo, saúde, valores? Quantas pessoas, gente, quanta gente. O inegociável, o dinheiro fala, ele manipula, ele transforma, ele escraviza. Então, primeiro ele guia o coração, ele é um assunto espiritual. E a outra coisa, o dinheiro revela uma visão espiritual. Quando Jesus diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. A forma como eu vejo é a forma como eu sou. Ver é ser na Bíblia. Ver é ser. Com a forma como você vê a si, os outros, o reino de Deus. E aqui, no assunto dinheiro, o olho bom é generoso. Ele depende de Deus. Ele usufrui, mas ele é responsável. Ele é grato, mas o olho mau, a avareza, é uma percepção distorcida, uma cegueira, uma capacidade. A avareza, ela traz uma incapacidade de discernir o que realmente importa. Ok, deixa eu avançar mais um pouco. Então, quando a gente olha a forma como o dinheiro lida, ou a forma como eu lido com o dinheiro, ele traz uma coisa. Deixa eu avançar mais uma coisa. Os desajustes quando eu não tenho uma visão correta. Primeiro, o desajuste é avareza. Fala comigo, gente, avareza. Avareza, a idolatria ao dinheiro. Colossenses capítulo 3, versos 5 a 6, diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e cobiça, que é a idolatria.
É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, avareza. A avareza transforma o dinheiro em um Deus na sua vida. Eu estava lendo um texto, depois vocês, dever de casa para vocês, livro de Marcos, capítulo 7. O livro de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 21, ele fala de um assunto que eu acredito que muitos já ouviram, Jesus dizendo o seguinte: olha, o que contamina o homem não é o que entra, o que contamina o homem é o que sai. Quem já ouviu, não é? Pelo menos mencionar sobre isso? Aí ele assim, e o que é que sai? O que é que está no coração do homem? O que é que precisa ser tratado no coração do homem? Então Jesus traz uma lista de 13, eu chamo 13 doenças que matam o coração. E aí ele fala da imoralidade, ele fala do adultério, ele fala da mentira, ele fala de várias coisas. E dentro ele fala avareza, apego às coisas. Estão comigo, pessoal? A avareza, o pior da avareza, olha isso aqui. O pior da avareza não é a idolatria. O pior da avareza é transformar uma pessoa independente de Deus, porque tem dinheiro. O avarento, biblicamente, a definição, e mais uma vez, essa conversa não é para outra pessoa, não, essa conversa é para a gente. Às vezes a gente carrega uma independência de Deus que a gente nem nota. Nem nota. Por quê? Porque a gente tem avareza. E a avareza não sai com oração. Vocês são inteligentes. A avareza só sai com generosidade. Quando Jesus ele está conversando com um jovem, que a Bíblia chama de jovem rico. Estão comigo ainda, pessoal? Esse jovem rico vai conversar com Jesus, e a conversa é: Jesus, eu quero ir para o céu, e eu quero ser teu seguidor, eu quero ir para o céu. Qual é o assunto, gente? Eu quero ir para o... e eu quero te seguir. Ele disse assim: tudo bem, o que é que eu faço? E Jesus diz assim: não, você conhece os mandamentos? Quem quer ir para o céu, quem quer morar com meu Pai, quem quer viver a eternidade com meu Pai, quem tem o meu Pai como Deus, como Senhor, como centro de tudo, tem que amar o que Ele fala. Você conhece os mandamentos? E Jesus começa a falar. Ele diz assim: eu conheço tudo. Jesus não fala isso. Olha isso aqui, gente. Não perca a linha de raciocínio. Jesus não diz. Mas a pergunta de Jesus, ele leva a pessoa a entender. Ele diz assim: você quer ir para o céu? Você quer seguir? E Jesus diz assim: vende tudo que você tem e dá. Gente, por que Jesus, em nenhuma outra situação você vai encontrar na Bíblia, Jesus diz assim: dê tudo, largue tudo. Mas para esse cara ele diz assim: você tem que dar. Por quê? Porque ele não queria Deus, ele já tinha um outro Deus, e Jesus poderia orar por ele. Deixa eu orar por você, e toda a avareza vai sair do seu coração. Não, a Bíblia diz que aquele cara saiu triste. Pasmem, ele decidiu, sem ter noção, ele decidiu ir para o inferno. Porque é assim que a avareza faz. Então esse assunto é muito sério. Então a avareza, fala comigo, a avareza não sai com oração. A avareza só sai com generosidade. Então é um assunto que eu e você a gente precisa saber. Outra coisa que um desajuste, se eu não tiver os olhos bons, pode ser que eu seja avarento, pode ser que a ganância, ou seja, o amor ao dinheiro. Eclesiastes capítulo 5, verso 10 diz assim:
Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil. E quem falou isso, gente? Quem falou isso tem autoridade. Quem falou isso foi Salomão. Qualquer outra pessoa não tinha autoridade, mais autoridade que Salomão. Salomão diz assim: eu sei o que é riqueza, eu sei o que é prosperidade, eu sei o que é fama, eu sei o que é poder. Comigo, assim, aconteceu. Quanto mais a gente tem, nunca a gente fica satisfeito. Olha o que é que Paulo, falando a Timóteo, ele diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, gente, isso aqui é muito sério. Pois o amor ao dinheiro é o que, gente? A raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muito sofrimento. Eu tenho absoluta certeza, se aquele jovem que foi conversar com Jesus dissesse assim: como é que é, Jesus? Eu tenho que vender tudo? Ele disse: tem. Eu tenho que dar tudo? Tem. E ele entendesse assim: eu estou entendendo agora. Porque se eu não fizer isso, eu estou dizendo, eu não vou levar nada para o céu. Se eu não vou levar nada para o céu, então eu tenho que viver uma vida aqui dependente de Deus, independente daquilo que eu tenho. Então, Jesus, me dá um mês aí que eu vou vender todas as coisas, eu me encontro com o Senhor aonde? E Jesus ia dizer para ele assim: não precisa mais não. Era só um teste do coração. Mas se eu não tiver uma visão correta, a avareza pode estar no meu coração, a ganância pode estar no meu coração, a confiança, a soberba. Salmo 62, verso 10 diz assim: se as suas riquezas aumentam, não ponha neles o coração. Salmo 62, verso 10. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Então preste atenção, eu falei sobre avareza, falei sobre ganância, eu falei sobre soberba. O que é a soberba? É a confiança no dinheiro. Pela quinta vez, não é apontar, não é acusar, é só a gente ser sincero hoje e pedir: Espírito Santo, me transforma. Porque, não sei você, mas quantas vezes a gente se pega na seguinte situação: se eu tivesse 100 mil reais, iria resolver todos meus problemas. Se eu tivesse 1 milhão, resolveria todos os meus problemas. Eu conheci um amigo meu que diz assim: rapaz, Constantino, eu estou trabalhando, porque quando eu tiver 60 anos de idade, eu quero juntar, e aí eu quero desfrutar da vida. Ele já tem mais de 60 anos, nunca deixou de trabalhar e nunca vai deixar. Por quê? Porque o dinheiro engana. E sem saber, gente, a gente está dizendo: rapaz, se eu tiver. Deixa eu te falar uma coisa: você pode ter 1 milhão, você pode ter um dinheiro grande, mas deixa eu te falar uma coisa: no dia que uma doença vier, dinheiro nenhum vai conseguir mudar. Porque a nossa confiança precisa estar em: eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou ser organizado. Mas deixa eu te falar uma coisa: é Deus que coloca a mão dele na minha vida. Sem Deus, eu posso fazer o maior esforço, tem o seu valor, mas se Deus não soprar, não adianta de nada. Ok, notícia boa, pastor, traz uma notícia boa. Então eu vou trazer 2 princípios para a gente mudar a perspectiva, ter transformado o coração, ter um coração transformado, ter uma vida liberta. Então eu quero trazer 2 perspectivas da Bíblia. Primeira, quando eu e você a gente estiver vivendo essas 2 perspectivas, nós estaremos começando uma libertação, uma visão correta sobre a questão do dinheiro. A primeira atitude
que Deus quer estabelecer na nossa vida é mordomia. Fala comigo, gente, mordomia. E o que é mordomia? É entender que isso não é meu, isso é de Deus. Ou seja, o que eu tenho é de Deus. Isso não é meu, isso é de Deus. E isso é uma mudança muito grande. Porque quando eu vivo, escute isso aqui, gente, escute isso aqui, é importante. Quando eu vivo essa verdade na minha vida, algumas coisas vão surgir espontaneamente na nossa vida. Quando eu reconheço que tudo vem de Deus, que tudo é de Deus, eu consigo dizer que tudo aquilo que eu tenho é pela graça de Deus. É graça de Deus. O livro de Romanos diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós nos entregou, graciosamente não nos dará todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa: aquilo que você tem, sabe por que você comeu hoje? É o que você trabalhou, mas quem deu força para você trabalhar se chama Deus. Sabe por que você está vivo? Não é porque você é perfeito, porque Deus disse viva. Sabe por que você hoje está onde está? Porque pela graça de Deus, não é pela nossa perfeição. Então quando eu digo assim: Senhor, me ajuda, transforma o meu coração, eu quero ser um bom mordomo, eu quero administrar bem, eu quero entender, a primeira coisa que vai vir no meu coração, a primeira transformação no meu coração e no seu coração é reconhecer que aquilo que nós temos é graça de Deus. Esse concurso que você passou é graça de Deus. Essa força que você tem é graça de Deus. Se você tem algo, inteligência, foi Deus que te deu. Esse cérebro foi Ele que colocou. Se você comeu hoje, foi Ele que você... Eu quero falar para você nas unidades prisionais. Sabe por que você está assistindo o culto? Não é porque você é perfeito, é graça de Deus te dando uma chance para mudar a tua vida. É graça de Deus, gente. Quando eu reconheço, ei, tudo é de Deus. A outra coisa, gratidão. Uma pessoa que é mordomo, que diz assim, tudo é de Deus, é uma pessoa grata. Obrigado porque eu comi hoje. Obrigado porque eu tenho roupa. Obrigado porque eu estou respirando. Obrigado, Senhor, meu Deus, que eu estou aqui na igreja. Obrigado, Senhor, meu Deus, que eu tenho um lugar para dormir. Obrigado, Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado. Uma pessoa, um mordomo que reconhece que tudo é de Deus, tem um coração grato, tem um coração cheio de graça. Deixa eu contar um pouquinho da minha história. No começo do nosso casamento, eu e a Neném passamos por um problema financeiro muito grande. E foi um problema financeiro, a gente começou a construir a nossa primeira casa e ali perdemos o controle e a gente entrou em uma estação de dívida e foi alguns anos penosos. E eu me lembro que quando eu passei por essa situação, eu aprendi duas coisas na minha vida e eu quero, a minha experiência, poder contribuir com a sua. A primeira experiência que eu passei nessa questão financeira foi Deus falando assim para mim: Costa Neto, o seu problema não é ganhar mais, o seu problema é administrar as saídas. Eu tenho sido fiel nas entradas, você precisa administrar a saída. E aquilo ali foi uma virada de chave para eu ser, para eu administrar a minha questão financeira. Uma virada de chave. E quem sabe pode ser uma virada de chave para você. Se o seu problema não é ganhar mais, o seu problema é administrar as suas saídas. Quando a gente é mordomo e diz assim, tudo é de Deus, eu vou, o quê? No mínimo, tomar conta daquilo que é de Deus. Concorda, gente? Isso aqui é meu celular. Como é seu nome? Leandro. Aí eu chego e digo assim, o Leandro chega assim, ô Costa Neto, cara, meu celular, esqueci, bateria está descarregada, quebrou. Cara, eu estou precisando fazer umas ligações e passar um e-mail. Cara, tu me presta? Eu digo assim, ok, Leandro. E o celular é de quem, gente? É meu. Eu empresto para ele. O que é que o Leandro vai fazer?
Ele vai cuidar do meu celular mais do que o dele. Ele não vai deixar cair. Se outra pessoa pedir, não, cara, isso aqui é do Costa Neto, posso dar não. Ele já confiou a mim. Ele vai fazer o melhor. Isso é o mínimo de uma pessoa com sanidade. Se o Leandro, ele se importa com algo que o Costa Neto é dono, não deveria a gente se importar com aquilo que Deus confiou para a nossa vida? Mordomia é porque tudo pertence a Deus. Deixa eu falar uma coisa. O mínimo que eu tenho que fazer é o que é administrar aquilo que Deus deu. E Jesus contou uma parábola sobre isso, a parábola dos talentos. A segunda coisa que mudou a minha vida foi essa administração financeira, viver sem dívidas, administrar bem aquilo que Deus confia. A segunda coisa que eu aprendi foi dependência. Para mim, ter dinheiro era festival, eu fazia festa. E quando eu não tinha dinheiro, eu fazia funeral, eu ficava triste. E aí Deus falou assim para mim: no dia que dinheiro deixar de ser festa, porque você tem, ou tristeza porque você não tem, no dia que eu for a tua maior alegria e a tua maior confiança, você vai se libertar do item dinheiro. Quantas pessoas? E quem sabe Deus está dizendo hoje aqui: eu quero mudar o teu coração. Não é porque você tem ou deixa de ter. A tua maior alegria vai ser o seu nome está escrito no livro da vida. A tua maior alegria é eu estar em você. É a sua maior alegria. É o meu filho ter morrido por você na cruz. A sua maior alegria é que os seus pecados estão perdoados. A sua maior alegria é porque eu estou contigo. A tua maior alegria é eu ser o teu pai. A sua maior alegria é eu cuidar da tua vida. Fala comigo, gente. Mordomia. Mordomia não é meu. Mas a outra coisa é que, se eu e você a gente se converter, se transformar, Deus me transforma em mordomo. Muda o meu coração ao ponto de eu viver. Não é meu e eu, por isso, perceber graça, gratidão. E a segunda coisa, generosidade. Generosidade. A generosidade muda quem somos. Eu comecei a contar uma história. Aquele jovem rico, ele saiu ali triste, ele escolheu o inferno, ele nem percebeu que a avareza tinha cegado o coração dele. E tem outra situação. Jesus entra na casa de Zaqueu, no capítulo 19 do livro de Lucas 19, ou é 19 ou é 17. Jesus entra na casa de Zaqueu. A Bíblia fala que Zaqueu era muito rico. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a Bíblia não diz, não relata especificamente o que aconteceu ali, mas a Bíblia só apenas diz que Zaqueu chega para Jesus e diz: Jesus, eu a partir de hoje vou doar metade daquilo que eu tenho, e se eu enganei alguém, se alguém foi prejudicado com algum negócio meu, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus olha para aquele homem e diz assim: hoje entrou salvação nessa casa. Olha aqui as duas histórias, gente. Por causa da avareza, não é liberto. O outro, por causa da generosidade, é a mesma coisa de com a atitude dele, ele estava dizendo o seguinte: Senhor, eu dava tudo por dinheiro, eu dava tudo por bem, eu tinha que ter, mas um dia que eu te conheci, hoje eu te conheci, eu percebi que tudo aquilo que eu tenho não se compara eu viver contigo. Por isso, Senhor, que a partir de hoje, isso aqui que eu tenho não é mais importante do que o Senhor. O que eu quero dizer com isso? O que é que a Bíblia está dizendo com isso? Toda vida que você for generoso, escute isso aqui, gente, escute isso aqui.
toda vida que eu e você somos generosos. E ser generoso é dizer: não é meu, não é meu, é nosso. Generosidade é a atitude de enxergar o outro. Toda vida que você é generoso, você está tomando um remédio contra a avareza. Por que a Bíblia fala sobre generosidade? Por que Deus fala generosidade? Deixa eu dar um exemplo para vocês. O povo estava no deserto, e aí Deus dá uma ordem para Moisés construir uma igreja, um tabernáculo. E na Bíblia diz lá que Deus chega para Moisés. Quem é que chega para Moisés, gente? Deus. E Deus diz a Moisés: diz ao povo para me trazer oferta. Por que Deus pede para o povo? Por que Deus pede para o povo? O Deus que mandou o pão dos céus, o Deus que tirou da rocha água, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que as 10 pragas, poder de Deus, o Deus que do nada faz todas as coisas e diz assim: eu quero que o povo me oferte. Porque generosidade é um presente que Deus dá para mim e para você, para a gente ter um coração liberto da avareza. Porque o único dinheiro que perde poder sobre você é aquele que você doa. Vou repetir novamente. O único dinheiro que perde poder sobre você é aquele que você doa. Eu quero terminar aqui. Como é que eu e você, a gente se torna bons mordomos? E como é que eu e você, a gente tem um coração generoso? A única pessoa que transforma a minha vida em bons mordomos, muda o meu coração ao ponto de dizer assim: Senhor, não é nada meu, é tudo teu. Enxergar a gente, usufruir. Generoso não é a pessoa que dá tudo, generoso é a pessoa que usufrui. Mas generoso é aquela pessoa que enxerga pessoas. O avarento, quando dá, ele diz assim: ei, eu estou dando muito, hein? Daqui a pouco vai faltar. O generoso, sempre que ele dá, ele diz assim: Senhor, é tão pouco comparado com o muito que o Senhor tem me dado. O generoso não espera ter dinheiro, porque generosidade não é apenas feita com dinheiro. Às vezes ele não tem o dinheiro, mas pode dar um abraço, pode dar uma carona, pode dar um encorajamento, pode orar pela pessoa. O generoso sempre vai encontrar um meio de abençoar uma pessoa. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Espírito Santo, foi Jesus quem falou desse assunto. E se Ele falou, é importante para cada um de nós. Eu oro para que nesse momento, Espírito de Deus, nos transforma em uma pessoa que no dia a dia vai reconhecer que tudo é teu. A empresa é tua, esse concurso quem deu foi o Senhor, essa inteligência é do Senhor, essa capacidade é do Senhor. Meu Deus, a casa é do Senhor, Deus, o carro é do Senhor, a roupa é do Senhor, joias são do Senhor, a vida é do Senhor. Meu Deus, nós queremos, ó Pai, ser transformado. Nos transforma, Senhor, meu Deus, ó Pai, ao ponto, porque reconhecemos que tudo é teu, vamos ser responsáveis com aquilo que está nas tuas mãos, nas nossas mãos. Nos transforma, dá-nos o dom da generosidade, de reconhecer que não é sobre a gente, Pai, é sobre outras pessoas, é sobre o pobre, o necessitado, ajudar outras pessoas. Deus, eu oro, Pai, Deus, Pai, dá-nos um coração generoso. E o Senhor pode, o Senhor quer. Jesus, nós queremos uma experiência contigo. Eu oro pela vida de cada um, Pai. Meu Deus, porque
porque nós queremos, ó Pai, viver uma vida onde o Senhor é o nosso Deus, ó Deus, e o dinheiro, ó Deus, ó Pai, o dinheiro seja usado, Pai, ó Deus, não o dinheiro dos usando, sendo nosso Senhor, Pai. Ó Deus, eu te peço, Senhor, meu Deus, isso no nome de Jesus. E se você crê e quer, diga amém, amém, amém.